Você acredita que Deus pode transformar a vida de um homem desesperado em apenas uma noite? Que pode tirar alguém das profundezas de uma depressão devastadora e mostrar um amor que jamais imaginou ser possível? Meu nome é Carlos, e o que vou contar para você mudou não apenas minha vida, mas me fez entender que às vezes o vazio que carregamos dentro do peito, mesmo quando temos tudo, existe porque não conhecemos ainda o verdadeiro amor de Jesus Cristo. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Prepare-se, porque esta história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Deixe um like se você acredita em segundas chances e comente se já passou por momentos em que sentiu que Deus estava tentando falar com você. Era uma quinta-feira cinzenta de março quando minha vida começou a desmoronar, embora eu ainda não soubesse disso. Aos 30 anos, eu tinha tudo que a sociedade considera sucesso. Um escritório de advocacia próspero no centro de São Paulo, com vista para a Avenida Paulista, onde as janelas de vidro refletiam a correria da cidade que nunca dorme. Minha mesa de mogno importado estava sempre organizada, os processos empilhados com precisão militar, e meu nome gravado em placa dourada na porta comandava respeito. Tinha um casamento aparentemente estável com Juliana, uma mulher inteligente e bem-sucedida que conheci na faculdade de Direito. Nosso filho Gabriel, de 6 anos, era minha alegria. Um menino esperto de olhos curiosos que me esperava toda noite com um abraço apertado e 1000 perguntas sobre meu dia. Morávamos numa casa confortável no Morumbi, com jardim espaçoso, piscina e uma vista que fazia os vizinhos morrerem de inveja. Mas há algo sobre a satisfação humana que descobri da pior forma possível. Ela é como areia entre os dedos, e quando você menos espera, tudo escorrega e se perde. O sucesso material, percebi mais tarde, pode ser uma cortina de fumaça que esconde um vazio profundo na alma, um buraco que só Jesus pode preencher. O telefone tocou às 6h23 da manhã daquela quinta-feira fatídica. Ainda consigo ouvir o som estridente cortando o silêncio do quarto, como um prenúncio do que estava por vir. O display mostrava o número do hospital sírio-libanês, e meu coração imediatamente disparou. Ninguém liga do hospital de madrugada para dar boas notícias. Senhor Carlos! A voz do médico estava carregada daquela compaixão profissional que eles aprendem para dar notícias devastadoras. É sobre sua mãe, dona Helena. Ela foi trazida há algumas horas. Minha mãe, que morava na mesma rua há 20 anos, numa casa térrea amarela com jardim de rosas que ela cuidava pessoalmente todas as manhãs, havia sofrido um ataque cardíaco durante o sono. Quando cheguei ao pronto-socorro, ainda de pijama sob o casaco que vestia às pressas, o cheiro de desinfetante queimou minhas narinas como um presságio amargo. Meus passos ecoavam nos corredores frios e iluminados por luzes fluorescentes que faziam tudo parecer sem vida, como tambores de funeral. Ela já não estava mais conosco. Naquele momento, olhando para o rosto sereno de minha mãe sob o lençol branco, um rosto que havia me consolado nos piores momentos da infância, que sorriu orgulhoso na minha formatura, que beijou minha testa no dia do meu casamento, senti um vazio no peito que até então desconhecia. Era como se alguém tivesse arrancado uma parte fundamental de meu ser, deixando um buraco negro que sugava toda a alegria do mundo ao redor. Mas o que eu não sabia era que aquela perda abriria uma porta para uma transformação que mudaria tudo para sempre. Minha mãe não era apenas uma mãe, era uma instituição. Depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 8 anos, ela se tornou pai e mãe, amiga e conselheira, porto seguro e fonte de coragem. Trabalhou como contadora numa empresa pequena durante o dia e fazia trabalhos freelancers à noite para garantir que eu tivesse a melhor educação possível. Seus dedos ficavam manchados de tinta azul das canetas que usava para revisar planilhas até altas horas, mas nunca a ouvi reclamar. Durante o velório, uma figura familiar permaneceu ao meu lado em silêncio respeitoso. Dona Maria, a mulher que havia cuidado de nossa família por mais de 2 décadas. Ela não era apenas nossa empregada doméstica, era praticamente da família. Havia me ajudado a dar os primeiros passos, segurando minhas mãos pequenas enquanto eu vacilava entre o sofá e a mesa de centro. Consolou meus medos infantis durante tempestades, me contando histórias de heróis corajosos que venciam dragões. Preparou minhas comidas favoritas durante toda a adolescência. Sua lasanha de domingo era lendária no bairro e seu bolo de chocolate de aniversário era uma obra de arte culinária. Dona Maria tinha cerca de 50 anos,
cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável e mãos calejadas que falavam de uma vida inteira de trabalho honesto. Seus olhos castanhos, normalmente alegres e cheios de vida, estavam vermelhos de tanto chorar. Percebi que ela havia perdido muito mais que um emprego. Havia perdido uma irmã de coração, uma família, um lar que havia construído tijolo por tijolo ao longo de 20 anos. Seu Carlos, sussurrou ela, segurando minhas mãos com as suas, ásperas, mas carinhosas. Sua mãe falou tanto de você. Até o último dia, só falava do orgulho que sentia do homem que você se tornou. Dona Maria estava viúva há 5 anos, desde que seu marido João faleceu de câncer. Tinha uma filha de 16 anos chamada Caroline, uma menina que eu havia visto crescer pelos corredores de nossa casa, mas com quem nunca havia conversado muito. Elas eram apenas 2 no mundo, tendo fugido do interior de Pernambuco para escapar de um relacionamento familiar destruído pelo alcoolismo e pela violência doméstica. A história delas era uma saga de sobrevivência, que só conheci completamente muito tempo depois. O pai de Caroline era um homem que transformava álcool em raiva e raiva em violência. Dona Maria carregava cicatrizes discretas nas mãos e nos braços, marcas de uma época sombria que preferia esquecer. Caroline havia crescido escondendo-se debaixo da cama quando o pai chegava em casa alterado, tapando os ouvidos para não ouvir os gritos da mãe. Quando finalmente reuniram coragem para fugir, trouxeram apenas uma mala de roupas e a esperança de recomeçar. Minha mãe havia sido a salvação delas, oferecendo não apenas trabalho, mas um lar seguro, onde poderiam reconstruir suas vidas longe do terror que as perseguia. Agora, com a partida de minha mãe, Dona Maria e Caroline se viam novamente sem chão, como náufragos perdidos em alto mar. Vi o desespero nos olhos dela quando sussurrou com voz embargada: Senhor Carlos, não sei o que vamos fazer agora. Onde vamos morar? Como vou sustentar minha filha? Naquele momento, olhando para aquela mulher que havia sido uma segunda mãe para mim, que havia sacrificado seus próprios sonhos para cuidar da nossa família, senti uma onda de gratidão e responsabilidade. Movido por tudo que ela havia feito por nós, e talvez por um impulso de honrar a memória de minha mãe, tomei uma decisão que pareceu natural como respirar. Dona Maria, a senhora e Caroline sempre terão um lugar conosco. Podem continuar morando em nossa casa e a senhora continua cuidando dos afazeres domésticos. Esta sempre será a casa de vocês. O alívio que vi em seus olhos foi como o sol atravessando nuvens escuras. Ela chorou, não de tristeza, mas de gratidão, e segurou minhas mãos com uma força que transmitia 20 anos de carinho represado. Caroline era uma jovem de beleza discreta, quase escondida por trás de uma timidez que parecia um escudo protetor. Tinha 16 anos, mas seus olhos carregavam uma maturidade que não combinava com a idade. Olhos de quem havia visto demais, cedo demais. Sua pele morena tinha o tom dourado típico do Nordeste, e seus cabelos castanhos eram sempre presos em um rabo de cavalo simples, como se quisesse passar despercebida pelo mundo. Raramente a via sorrir, e quando sorria, fazia-o de boca fechada, escondendo os dentes. Carregava nos ombros um peso que parecia desproporcional para alguém tão jovem, o peso de quem cresceu sendo forte demais, cedo demais. Falava pouco, movia-se como uma sombra pela casa, sempre prestativa, mas quase invisível. Mais tarde descobriria que as cicatrizes da infância difícil ainda estavam abertas, sangrando em silêncio. Caroline havia aprendido a ser pequena, a não chamar atenção, a não fazer barulho, lições cruéis que uma criança aprende quando crescer em um lar onde a violência pode explodir a qualquer momento. A vida seguiu uma rotina aparentemente normal pelos próximos meses. Eu trabalhava de manhã até tarde da noite, mergulhado em processos complexos e reuniões intermináveis que me ajudavam a não pensar no vazio deixado pela partida de minha mãe. Juliana cuidava de Gabriel com a dedicação de sempre, e Dona Maria mantinha nossa casa funcionando com a mesma eficiência carinhosa de 2 décadas. Caroline frequentava o 2º ano do ensino médio numa escola pública do bairro e ajudava a mãe nas tarefas domésticas nos horários livres. Estudava na mesa da cozinha todas as noites, cercada por livros emprestados e cadernos rabiscados, determinada a terminar os estudos e talvez, quem sabe, conseguir uma bolsa para a faculdade. Parecia que havíamos encontrado um equilíbrio, uma nova dinâmica familiar que honrava a memória de minha mãe, enquanto oferecia segurança para aquelas 2 mulheres que já haviam perdido tanto na vida.
mas o destino tinha outros planos para todos nós. Foi num domingo de abril, quase um ano após a partida de minha mãe, que recebi novamente aquela ligação que gelou meu sangue. O telefone tocou durante o almoço de domingo, interrompendo uma conversa alegre com Gabriel sobre seu time de futebol favorito. Era Caroline, e sua voz estava carregada de pânico. "Senhor Carlos, venha rápido! Minha mãe desmaiou na cozinha." Dona Maria havia desmaiado durante o preparo do almoço dominical. Caroline a encontrou no chão da cozinha, inconsciente ao lado do fogão onde uma panela de feijão ainda fervia. Com a presença de espírito que poucos teriam numa situação dessas, especialmente uma adolescente de 17 anos, Caroline desligou o fogo, colocou um travesseiro sob a cabeça da mãe e chamou imediatamente a ambulância. Chegamos ao hospital quase junto com a ambulância. Caroline estava visivelmente abalada, mas mantinha uma compostura impressionante. Segurava a bolsa da mãe com uma mão e com a outra acariciava os cabelos grisalhos de Dona Maria, sussurrando palavras de encorajamento que a inconsciente não podia ouvir. O diagnóstico foi um AVC isquêmico. Um coágulo havia bloqueado uma artéria cerebral, causando danos que só saberíamos a extensão com o tempo. Durante 5 dias intermináveis, Caroline praticamente morou no hospital. Dormia numa cadeira desconfortável ao lado da cama, alimentava-se apenas dos sanduíches que eu levava e segurava a mão da mãe durante horas, sussurrando orações que havia aprendido na pequena igreja que frequentavam esporadicamente aos domingos. Eu a visitava diariamente, trazendo roupas limpas e algum conforto que pudesse oferecer, e via aquela menina de 17 anos transformar-se numa mulher diante de meus olhos. Era como assistir uma flor sendo forçada a florir antes da primavera, belo, mas prematuramente, carregando um fardo que nenhuma filha deveria carregar. Caroline conversava com a mãe como se ela pudesse ouvir, contando sobre seu dia na escola, sobre as novelas que assistiam juntas, sobre os planos que faziam para o futuro. "Mãe, hoje teve prova de matemática. Acho que me saí bem. A senhora sempre disse que eu era boa com números, lembra?" Era comovente e devastador ao mesmo tempo. Dona Maria partiu numa manhã de quinta-feira, pacificamente, enquanto Caroline segurava sua mão e rezava o Pai Nosso em voz baixa. O último suspiro foi como um sussurro, quase imperceptível, como se ela estivesse apenas adormecendo para um sonho sem fim. Caroline não chorou imediatamente. Ficou em silêncio por longos minutos, como se não conseguisse processar que agora estava completamente órfã no mundo, sozinha aos 17 anos numa cidade grande e hostil. Quando finalmente as lágrimas vieram, foi um choro que partiu meu coração. Era o lamento de alguém que havia perdido não apenas uma mãe, mas sua única âncora na vida, sua única fonte de amor incondicional, sua única certeza num mundo incerto. Era o choro de quem sabe que a partir daquele momento terá que enfrentar a vida inteiramente sozinha. Naquele momento, olhando para aquela jovem destroçada, uma menina que havia crescido em minha casa, que era quase família, tomei uma decisão que mudaria o rumo de nossas vidas para sempre. "Caroline", disse eu, com a voz embargada pela emoção, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Você não está sozinha. Pode continuar morando conosco e assumir as responsabilidades que sua mãe tinha. Esta sempre será sua casa, sempre será sua família." O alívio em seus olhos foi instantâneo, misturado com uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. Ela apenas assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão, e sussurrou um "obrigada", quase inaudível, que carregava todo o peso de quem acabara de ganhar uma segunda chance na vida. Mas as mudanças em minha vida estavam apenas começando, e o que estava por vir testaria tudo o que eu pensava saber sobre amor, fé e o propósito da vida. Os meses seguintes foram de adaptação. Caroline assumiu as responsabilidades domésticas com uma maturidade impressionante para alguém de 17 anos. Acordava cedo para preparar o café da manhã, mantinha a casa impecável e ainda conseguia manter suas notas altas na escola. Era como se quisesse provar que merecia estar ali, que não era um fardo, mas uma contribuição para a nossa família. Juliana a tratava com gentileza, mas havia uma distância respeitosa entre elas. Caroline sempre se referia a nós como Senhor Carlos e Senhora Juliana, mantendo a formalidade que Dona Maria havia ensinado. Ela usava uniformes simples para trabalhar em casa, calça preta e blusa branca, e guardava suas roupas pessoais para os fins de semana e para a escola. Gabriel adorava Caroline.
Ela tinha paciência infinita com suas brincadeiras, o ajudava com as lições de casa e inventava jogos que os mantinham ocupados por horas. Às vezes eu os encontrava na sala, sentados no chão, montando quebra-cabeças gigantes ou construindo castelos com blocos de Lego. Caroline sorria genuinamente nesses momentos. Eram os únicos momentos em que a via realmente relaxada e feliz. Foi durante esse período de aparente estabilidade que minha vida pessoal começou a desmoronar de forma inesperada. Quando Caroline completou 18 anos, uma data que celebramos discretamente com um bolo que ela mesma fez, Juliana pediu o divórcio. Até hoje não entendo completamente o que aconteceu. Foi súbito, inesperado, como um raio em céu azul numa tarde ensolarada. "Carlos, precisamos conversar", disse ela numa noite de terça-feira, depois que Gabriel já estava dormindo. Havia algo em sua voz, uma determinação fria que me gelou a espinha. Sentamos na sala, no mesmo sofá onde havíamos planejado nosso futuro juntos anos antes, e ela falou com uma calma que contrastava com o terremoto que suas palavras causavam em mim. "Não sinto mais o mesmo por você. Nosso casamento se tornou apenas uma rotina sem alma, uma convivência civilizada, mas vazia. Preciso me encontrar, descobrir quem eu sou fora deste casamento." Tentei argumentar. Implorei para conversarmos, sugeri terapia de casal, férias para reconectarmos, qualquer coisa que pudesse salvar 8 anos de casamento e uma família que eu pensava ser sólida. Mas sua decisão estava tomada com a firmeza de quem já havia refletido por meses sobre cada palavra. A separação foi dolorosa não apenas emocionalmente, mas também praticamente. Juliana ficou com nossa casa no Morumbi. Afinal, Gabriel precisava de estabilidade e continuidade. Tive que procurar uma nova moradia, levar apenas algumas roupas e móveis básicos e reconstruir minha vida do zero aos 34 anos. Encontrei uma casa em Perdizes, num bairro mais modesto, mais charmoso, com 2 ruas arborizadas e um ambiente familiar. A propriedade tinha uma característica especial. Além da casa principal, havia uma edícula nos fundos, pequena, mas confortável, com quarto, banheiro e uma pequena cozinha. Era perfeita para uma pessoa solteira. Meu filho ficaria com Juliana durante a semana e passaria os fins de semana comigo. Era como se minha vida tivesse sido dividida ao meio e eu estivesse tentando funcionar apenas com metade de mim mesmo. Os fins de semana que antes eram de família completa, agora eram apenas eu e Gabriel, tentando criar memórias felizes no meio da bagunça emocional que minha vida havia se tornado. Caroline se ofereceu para continuar cuidando da nova casa. Sugeri que ela se mudasse para a edícula nos fundos, assim poderia cuidar da casa com mais facilidade e teria um lar próprio, independente, mas seguro. Caroline aceitou a proposta com gratidão visível. Finalmente teria um espaço que poderia chamar de seu. A edícula foi reformada especialmente para ela. Pintamos as paredes de um azul claro que ela escolheu, compramos móveis novos e simples, e até instalamos uma televisão pequena para que pudesse relaxar após os estudos. Era modesta, mas era dela. Assim passamos a morar juntos, mas cada um em seu espaço. Eu na casa principal, ela na edícula dos fundos, separados por um pequeno jardim com jabuticabeiras que a antiga proprietária havia plantado. Era um arranjo que funcionava bem praticamente, mas que criava uma dinâmica estranha. Dividíamos o mesmo terreno, um homem de 34 anos tentando reconstruir a vida e uma jovem de 20 anos que parecia carregar o mundo nos ombros. Tentei restabelecer minha vida amorosa com a determinação de quem não quer admitir o fracasso. Saí com algumas mulheres que conhecia através de amigos ou aplicativos de relacionamento. Eram mulheres interessantes, bem-sucedidas, bonitas. Exatamente o tipo que qualquer homem solteiro aos 34 anos deveria querer conhecer. Cheguei a trazer 1 ou 2 para casa em encontros casuais. Jantares à luz de velas, conversas sobre trabalho e viagens, tentativas de reconstruir a intimidade que havia perdido. Mas sempre notava algo estranho no comportamento de Caroline nesses dias. Ela ficava mais reservada que o normal, respondia apenas com monossílabos quando eu perguntava sobre seu dia, e tratava minhas visitas com uma frieza educada, mas palpável. Quando eu apresentava, "Caroline, esta é Sandra", ela apenas cumprimentava formalmente e desaparecia para sua edícula como uma sombra. Na época, atribuía isso ao zelo natural de uma funcionária protetora, talvez um instinto de preservar a privacidade familiar que havia aprendido com Dona Maria. Mas havia algo mais profundo naquele comportamento que só entenderia muito mais tarde. Havia ciúme,
possessividade, uma dor que ela não sabia como expressar. Os meses passaram num ritmo melancólico e gradualmente comecei a perceber que algo estava muito errado comigo. Não conseguia mais sentir prazer nas coisas que antes me animavam. O trabalho, que sempre havia sido minha paixão, tornou-se apenas uma obrigação mecânica. Chegava ao escritório, atendia clientes, revisava contratos, participava de audiências, mas era como se estivesse funcionando no piloto automático. Os fins de semana com Gabriel, embora ainda preciosos, eram vividos numa névoa de tristeza que eu não conseguia dissipar. Ele percebia minha distração e às vezes perguntava: "Papai, você está triste?" Eu sorria forçadamente e respondia: "Papai está só cansado, meu amor." Mas por dentro sentia que estava mentindo para a pessoa mais importante da minha vida. Acordava de manhã e sentia um peso no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra onde deveria estar meu coração. As noites eram piores, insônias intermináveis onde eu ficava olhando para o teto do quarto, tentando entender onde havia errado, questionando cada decisão que havia tomado, me perguntando se seria sempre assim, se a felicidade era mesmo possível ou apenas uma ilusão que alimentamos para tornar a vida suportável. Comecei a beber mais que o normal. Uma taça de vinho com o jantar virou 2, depois 3. Finais de semana solitários eram preenchidos com cerveja gelada e filmes que assistia sem prestar atenção. Não era alcoolismo, mas era o início de um deslize perigoso, uma tentativa de anestesiar uma dor que não conseguia identificar nem tratar. Foi numa terça-feira de setembro que tudo desmoronou completamente. Estava no escritório, tentando me concentrar num processo importante de um cliente que havia investido anos de trabalho, quando de repente não consegui mais ler as palavras na tela do computador. Não era problema de visão, era como se meu cérebro se recusasse a processar qualquer informação, como se tivesse entrado em greve total. Levantei-me da cadeira de couro que havia comprado com orgulho quando o escritório estava prosperando e senti as pernas bambas, como se fossem feitas de gelatina. Meu sócio, Dr. Roberto, perguntou se eu estava bem, mas eu mal consegui articular uma resposta coerente. "Vou para casa mais cedo hoje", murmurei, pegando as chaves do carro com mãos trêmulas. Voltei para casa no meio do dia, algo que nunca havia feito em 15 anos de carreira. Caroline estava na cozinha da casa principal, organizando os temperos numa ordem que só ela entendia, e quando me viu chegar, ficou imediatamente preocupada. "Senhor Carlos, está tudo bem? O senhor parece abatido." Seus olhos escuros me examinavam com uma atenção quase médica, notando detalhes que talvez nem eu percebesse. A palidez, os ombros curvados, a maneira como eu evitava contato visual. "Estou só cansado", menti, dirigindo-me diretamente para o quarto. Mas não era apenas cansaço, era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado definitivamente, como se o motor que me movia há 34 anos tivesse simplesmente parado de funcionar. Deitei-me na cama ainda de roupa social, terno azul marinho, gravata vermelha, sapatos de couro que nem tirei, e não consegui mais sair dali. Os dias começaram a se misturar uns nos outros numa confusão cinzenta de desespero e vazio. Era como estar afundando numa areia movediça emocional, onde cada tentativa de sair me fazia afundar ainda mais. Perdi a noção de tempo, de higiene pessoal, de responsabilidades. Havia perdido também a vontade de viver. Caroline percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Morando na edícula dos fundos, ela tinha acesso fácil à casa principal e começou a cuidar de mim diariamente. Preparava sopas nutritivas que eu mal tocava, organizava minhas roupas, atendia ao telefone quando eu não tinha forças para falar com ninguém. Atravessava o pequeno jardim que separava nossos lares várias vezes ao dia, sempre com o pretexto de alguma tarefa doméstica, mas na verdade verificando como eu estava. "O senhor precisa comer", dizia ela com voz doce mas firme, sentando-se na beirada da cama com uma bandeja de sopa de legumes fumegante. Sua mãe ficaria muito triste vendo o senhor assim. Mas eu mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro. Era como se estivesse afundando numa escuridão pegajosa que sugava toda a minha energia, toda a minha vontade de viver. Havia perdido o interesse por tudo: trabalho, comida, televisão, livros, conversas. Até mesmo Gabriel, quando vinha nos fins de semana, parecia um estranho distante, uma obrigação que eu cumpria mecanicamente, mas sem alegria. Foi durante esse período sombrio que Caroline começou a falar sobre sua fé com mais frequência.
Havia mencionado algumas vezes que frequentava uma pequena igreja próxima de casa, especialmente após a perda da mãe. Era um templo evangélico simples, numa rua residencial, onde ela encontrava consolo e uma comunidade acolhedora. Senhor Carlos, disse ela numa tarde, organizando delicadamente os remédios que o médico havia prescrito para a ansiedade numa caixinha organizadora. O senhor já pensou que talvez essa tristeza toda seja um sinal? Olhei para ela sem entender, meus olhos provavelmente vidrados pela medicação. Um sinal de quê? De que Deus está tentando falar com o senhor. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, é porque precisamos olhar para cima. É quando paramos de confiar apenas em nós mesmos que descobrimos que existe alguém maior cuidando de nós. Na época, aquelas palavras soaram como ingenuidade juvenil. Eu era um homem educado, racional, que sempre havia resolvido seus problemas através da lógica e do trabalho duro. Religião era algo para pessoas mais simples, mais necessitadas de conforto emocional. Ou pelo menos, era isso que eu pensava na minha arrogância intelectual. Mas Caroline persistiu, com a paciência de quem planta sementes, sabendo que a colheita poderia demorar, com a fé de quem acredita que Deus pode usar até mesmo uma jovem doméstica para alcançar o coração de um advogado bem-sucedido, mas espiritualmente perdido. Senhor Carlos, gostaria que o senhor viesse comigo ao culto domingo que vem. Caroline, eu agradeço a preocupação, mas não sou uma pessoa religiosa. Nunca fui. Eu sei, senhor. Mas talvez seja exatamente por isso que precise ir. Às vezes a resposta está onde menos esperamos encontrar. O senhor não tem nada a perder, não é? Rejeitei o convite várias vezes com a educação de quem não quer magoar, mas também com a firmeza de quem está convencido de suas crenças. A ideia de sentar numa igreja, cantando hinos e ouvindo sermões sobre um Deus que aparentemente havia permitido que minha vida desmoronasse, parecia não apenas inútil, mas quase ofensiva. Se Deus existia, onde estava quando minha mãe partiu sem se despedir? Onde estava quando meu casamento se desfez sem explicação? Onde estava agora, quando eu mal conseguia levantar da cama para tomar banho? Mas Caroline não desistiu. A cada dia, com a delicadeza de quem cuida de uma ferida aberta, voltava ao assunto com uma abordagem diferente. Senhor Carlos, na igreja tem pessoas que passaram por situações parecidas com a sua. Pessoas que perderam familiares, que se divorciaram, que tiveram depressão. Não precisa acreditar em nada. Só escutar. Ela não apenas cuidava da casa, cuidava de mim com uma dedicação que ia muito além de suas obrigações. Preparava minha comida favorita mesmo quando eu não comia. Deixava pequenos bilhetes de encorajamento na mesinha de cabeceira com frases simples. O Senhor é mais forte do que imagina, ou amanhã pode ser um dia melhor. Às vezes a encontrava sentada na sala da casa principal, lendo sua Bíblia pequena e gasta, apenas para que eu não me sentisse completamente sozinho. A proximidade de saber que ela estava ali, na edícula dos fundos, me dava um estranho conforto. Mesmo nos momentos mais sombrios, não estava completamente isolado. Havia uma luz acesa do outro lado do jardim, uma presença que se importava se eu estava vivo ou morto. Foi numa sexta-feira à noite, durante uma crise particularmente forte, onde chorei sem parar por 2 horas seguidas. Um choro desesperado de quem não vê mais saída, de quem está cansado de lutar, que finalmente cedi. Caroline havia preparado um chá de camomila e estava sentada na poltrona ao lado da minha cama, aguardando pacientemente que minha crise passasse. Quando finalmente parei de chorar, exausto como se tivesse corrido uma maratona, ela disse suavemente: Senhor Carlos, o que o senhor tem a perder indo comigo domingo? 1h30. Se não gostar, saímos e nunca mais falo sobre isso. Olhei para aquela jovem que havia perdido tanto quanto eu, mas que mantinha uma serenidade, uma esperança que eu não conseguia entender. Como alguém que havia ficado órfã aos 17 anos podia ter mais fé na vida que um homem bem-sucedido de 34? Está bem, Caroline. Domingo eu vou com você. O alívio em seu rosto foi instantâneo e comovente. Ela sorriu, um dos poucos sorrisos genuínos que eu havia visto dela desde que a conhecia, e disse com uma convicção que me assustou: O senhor não vai se arrepender. Tenho certeza de que Deus tem algo especial preparado. Naquele momento, eu não fazia ideia de quão proféticas seriam suas palavras, nem como aquele domingo mudaria não apenas minha vida, mas minha eternidade. O domingo chegou cinzento e chuvoso, com aquele tipo de garoa fina que deixa São Paulo ainda mais melancólica. Combinava perfeitamente com meu estado de espírito.
Vesti um terno azul marinho, não por respeito ao local, mas porque era a única roupa limpa que conseguia encontrar no guarda-roupa bagunçado. Caroline veio da edícula pontualmente às 9 da manhã, usando um vestido azul claro simples, mas arrumado, e carregando uma Bíblia pequena e gasta que havia sido de sua mãe. Seus cabelos estavam soltos, algo raro, e ela parecia mais nervosa que o normal. "O culto começa às 10, disse ela, verificando o relógio de pulso barato que usava. "Mas gosto de chegar um pouco mais cedo para orar em silêncio." Durante o caminho até a igreja, andando pelas ruas molhadas de perdizes, senti meu coração acelerado não de expectativa, mas de ansiedade. Havia algo sobre estar num ambiente religioso que me deixava desconfortável, como se fosse um intruso num território sagrado, um impostor que seria descoberto assim que pisasse no templo. Caroline percebeu meu nervosismo e gentilmente colocou a mão em meu braço. "Apenas respire, Sr. Carlos. Ninguém vai julgá-lo." Ali dentro, todos somos apenas pessoas buscando esperança. A igreja era pequena e simples, acomodando talvez 200 pessoas. As paredes eram brancas, decoradas apenas com uma cruz de madeira rústica atrás do púlpito e alguns versículos bordados em quadros singelos. Não havia ostentação nem decoração elaborada, apenas uma atmosfera de simplicidade e paz que, para minha surpresa, não me desagradou. Caroline me guiou até um banco no meio da igreja, nem muito na frente nem no fundo. O lugar perfeito para quem quer observar sem ser observado. Sentamos em silêncio e observei as pessoas ao redor. Eram famílias simples, pessoas de diferentes idades e classes sociais, todas parecendo compartilhar algo que eu não conseguia identificar. Havia uma serenidade em seus rostos, uma leveza que contrastava drasticamente com o peso que eu carregava no peito. Era como se conhecessem um segredo que eu desconhecia, como se tivessem acesso a uma fonte de paz que estava fora do meu alcance. O culto começou com cânticos. A congregação se levantou e começou a cantar músicas que eu não conhecia, mas que Caroline sabia de cor. Sua voz suave se misturava às outras numa harmonia espontânea que criava uma atmosfera quase palpável de devoção. Por um momento, apenas por um momento, senti o nó no meu peito afrouxar ligeiramente. Mas o que mudaria minha vida para sempre estava apenas começando. O pastor subiu ao púlpito, um homem simples, de meia idade, cabelos grisalhos e olhos gentis que pareciam enxergar além da superfície. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade, o tipo de voz que você escuta e automaticamente presta atenção. "Hoje", disse ele, abrindo sua Bíblia numa passagem que não pude ver de onde estava sentado, "quero falar com aqueles que estão aqui pela primeira vez, especialmente aqueles que vieram carregando um peso que parece impossível de suportar." Senti meu coração acelerar. Era como se ele estivesse olhando diretamente para mim, como se soubesse exatamente por que eu estava ali, como se Caroline tivesse ligado para ele e contado minha história. "Há momentos na vida", continuou o pastor, sua voz ecoando suavemente pelo ambiente silencioso, "em que nos sentimos como Jó no meio de suas tribulações. Perdemos pessoas queridas, nossos relacionamentos se desfazem, nossa saúde mental vacila e começamos a questionar se Deus realmente se importa conosco." Cada palavra era como uma flecha certeira, acertando exatamente nas feridas que eu carregava. Como ele podia saber? Como podia descrever tão precisamente o que eu estava sentindo? Era impossível ser coincidência. Mas eu tenho uma mensagem para você que está aí, achando que Deus o esqueceu, achando que sua vida não tem mais conserto, achando que não há esperança. Naquele momento, algo extraordinário começou a acontecer dentro de mim, algo que mudaria não apenas aquele domingo, mas o resto da minha vida para sempre. Era como se uma porta que havia estado fechada por 34 anos estivesse começando a se abrir. E foi quando compreendi que Caroline estava certa. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, é porque precisamos olhar para cima. O pastor abriu sua Bíblia numa passagem específica e quando ele anunciou o versículo, senti como se um raio tivesse atravessado meu peito. Vamos ler juntos Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Disse ele com aquela voz que parecia falar diretamente para minha alma. E então, com toda a congregação acompanhando, ele leu as palavras que mudariam minha vida para sempre. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos. Vejam, farei uma coisa nova. Ela está surgindo agora. Vocês não a percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios no lugar seco.
Se você já passou por um momento em que sentiu que Deus estava falando diretamente com você, deixe seu like agora, porque o que aconteceu comigo naquele instante foi sobrenatural. As palavras ecoaram pelo templo simples, mas para mim soaram como trovões vindos diretamente do céu. Cada sílaba penetrava em meu coração como se fosse direcionada especificamente para Carlos, o advogado depressivo sentado no banco do meio, que havia perdido tudo e não sabia mais como viver. Não se lembrem das coisas passadas. Minha mãe que partiu, meu casamento que se desfez, Dona Maria que nos deixou, todas aquelas perdas que eu remoía diariamente como feridas que não cicatrizavam. Vejam, farei uma coisa nova. Uma coisa nova. Em minha vida que havia se tornado um deserto emocional, Deus estava prometendo algo que eu não conseguia nem imaginar. O pastor continuou sua pregação, mas era como se ele estivesse conversando apenas comigo. Suas palavras eram certeiras, precisas, tocando em cada ferida que eu carregava com uma precisão cirúrgica que não podia ser coincidência. Há alguém aqui hoje, disse ele, pausando dramaticamente e deixando seus olhos percorrerem a congregação, que está se sentindo como se estivesse num deserto. Perdeu pessoas queridas, relacionamentos se desfizeram e agora sente que está caminhando sozinho numa terra seca, sem esperança. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que Caroline pudesse ouvir. Como ele sabia? Como podia descrever exatamente minha condição sem me conhecer? Mas Deus quer que você saiba que Ele não esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está preparando rios no seu deserto. Está preparando um novo capítulo na sua história que será mais glorioso que tudo que você perdeu. Foi naquele momento que algo quebrou dentro de mim. Não sei como explicar cientificamente o que aconteceu, mas foi como se uma represa emocional de 34 anos tivesse sido rompida de uma só vez. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem qualquer controle. Não era um choro normal. Era um choro que vinha de um lugar tão profundo da minha alma que eu nem sabia que existia. Era como se todas as dores acumuladas, toda a solidão, todo o vazio que eu carregava estivesse sendo expulso do meu corpo através daquelas lágrimas. Caroline notou imediatamente. Discretamente, pegou um lenço de papel da bolsa e me ofereceu, tocando gentilmente meu braço numa demonstração silenciosa de apoio. Mas nem isso conseguiu parar o que estava acontecendo comigo. O pastor continuou, citando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Eu nunca havia crido realmente. Havia sido batizado quando criança por tradição familiar, mas nunca havia feito uma escolha consciente de seguir Jesus. Nunca havia entendido que ele havia morrido especificamente por mim, por Carlos, por meus pecados, por minha arrogância, por minha autossuficiência. Naquele momento, pela primeira vez na vida, compreendi que o vazio que eu sentia, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo sucesso profissional, mesmo tendo tido uma família, existia porque eu não conhecia o amor de Jesus Cristo. Era um buraco em formato de Deus que apenas Deus poderia preencher. Jesus não veio para os que estão bem, continuou o pastor. Veio para os quebrantados, para os que reconhecem que precisam de salvação. Se você está aqui hoje sentindo que sua vida virou um caos, saiba que Jesus veio exatamente para você. Quebrantado. Era exatamente isso que eu estava, completamente quebrantado. O pastor então fez um convite que ecoaria em minha alma pelos próximos minutos. Se há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, que quer aceitar Ele como seu Senhor e Salvador pessoal, eu convido para levantar a mão agora. Não é um momento de vergonha, é um momento de libertação. Meu coração disparou ainda mais. Senti como se estivesse na beira de um precipício emocional e espiritual. De um lado, minha vida velha, minha autossuficiência, meu orgulho intelectual. Do outro, algo completamente novo, uma fé que eu não entendia, mas que, naquele momento, sentia ser a única coisa que poderia me salvar. Por alguns segundos que pareceram eternos, lutei comigo mesmo. O advogado racional dizia que aquilo era apenas emoção momentânea, que eu estava vulnerável por causa da depressão. Mas algo mais profundo, algo que vinha de uma parte de mim que eu nem sabia que existia, sussurrava que aquilo era real, que Jesus estava realmente ali, que ele havia permitido que eu chegasse até o fundo do poço para que pudesse olhar para cima. E então, num gesto que surpreendeu até a mim mesmo, levantei a mão. Caroline ao meu lado ofegou baixinho.
um som de alegria e surpresa misturadas. Outras pessoas na congregação levantaram as mãos também, mas naquele momento eu só conseguia ver Jesus. Era como se ele estivesse bem ali, na minha frente, com braços abertos me esperando. O pastor sorriu com uma ternura paternal e disse: "Glória a Deus. Aqueles que levantaram as mãos, vou pedir para virem aqui na frente para fazermos uma oração juntos." Meu corpo tremeu. Levantar a mão já havia sido difícil, mas ir até a frente, publicamente declarar minha fé diante de 200 pessoas, era um passo que exigia uma coragem que eu não sabia se tinha. Mas Caroline tocou meu ombro suavemente e sussurrou: "Vá, Sr. Carlos. Jesus está esperando." Levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei até a frente da igreja. Cada passo era como uma declaração de independência da minha vida anterior. Não era apenas o advogado bem-sucedido caminhando, era um homem quebrantado indo ao encontro de seu Salvador. Chegando à frente, o pastor colocou a mão em meu ombro, uma mão calorosa que transmitia paz, e orou uma oração que gravou-se para sempre em minha memória. "Senhor Jesus, recebe este filho que está entregando sua vida ao Senhor. Lava-o com teu sangue, transforma seu coração e faz dele uma nova criatura." Naquele momento, senti algo que jamais havia experimentado. Era como se uma luz quente tivesse entrado em meu peito e se espalhado por todo o meu corpo. O peso que carregava nos ombros há meses simplesmente desapareceu. A escuridão que havia tomado conta da minha mente foi substituída por uma paz indescritível. Chorei como uma criança. Chorei de alívio, de arrependimento, de gratidão. Chorei porque finalmente havia encontrado o que procurava sem saber que procurava. Chorei porque Jesus, que eu havia rejeitado por 34 anos, me recebeu com os braços abertos no momento em que eu mais precisava. Quando voltei para o banco, Caroline estava com os olhos marejados. Ela segurou minha mão, um gesto simples, mas carregado de significado, e sussurrou: "Bem-vindo à família de Deus, Sr. Carlos." De volta para casa, caminhamos em silêncio pelas ruas de Perdizes. Mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio repleto de significado, como se ambos soubéssemos que algo fundamental havia mudado para sempre. "Caroline", disse eu quando chegamos em casa, "obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me levar até Jesus." Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto, e respondeu: "Foi Deus quem usou, Sr. Carlos. Eu só obedeci ao que Ele colocou no meu coração." A partir daquele domingo, minha vida mudou de forma radical e imediata. A primeira coisa que notei foi a diferença no meu sono. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente na noite daquele domingo. Não foram apenas algumas horas de descanso interrompido por ansiedade, foi um sono reparador, peaceful, como se Jesus mesmo tivesse abençoado o meu descanso. Acordei na segunda-feira às 6 da manhã, não porque estava preocupado ou ansioso, mas porque sentia uma energia nova correndo por minhas veias. Era como se tivesse acordado de um pesadelo que durava meses e finalmente retornado à realidade. Tomei banho cantarolando, algo que não fazia há tanto tempo que havia esquecido como era. Vesti meu terno com um ânimo que não sentia há muito tempo. Quando Caroline apareceu para preparar o café da manhã, ela parou na porta da cozinha e me observou com espanto. "Senhor Carlos, o senhor está diferente." "Estou diferente, Caroline. Jesus me transformou." E era verdade. Não era apenas uma mudança emocional temporária, era algo profundo, celular, como se cada fibra do meu ser tivesse sido renovada durante a noite. No escritório, meu sócio, doutor Roberto, notou imediatamente a diferença. "Carlos, você está bem? Há meses que não te vejo assim, tão vivo." "Estou mais que bem, Roberto. Encontrei Jesus." Ele me olhou com aquela expressão que pessoas seculares fazem quando alguém fala sobre fé, uma mistura de incredulidade e preocupação, como se você tivesse desenvolvido uma condição médica. Mas não me importei. Pela primeira vez em minha vida, eu tinha certeza absoluta de algo. Jesus Cristo havia mudado minha vida para sempre. Caroline e eu começamos a frequentar os cultos juntos regularmente, não apenas aos domingos, mas também às quartas-feiras para os estudos bíblicos e aos sábados para os cultos de jovens, onde Caroline se sentia mais à vontade. Compramos Bíblias novas. A minha era uma versão de estudo com comentários detalhados, porque minha mente analítica de advogado queria entender profundamente cada passagem. A de Caroline era uma Bíblia rosa com versículos destacados em cores diferentes, refletindo sua personalidade mais delicada.
Estabelecemos um ritual sagrado. 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados, nos reuníamos na sala da casa principal para estudar a Palavra de Deus juntos. Eram momentos preciosos onde mergulhávamos nas Escrituras como exploradores descobrindo tesouros escondidos. Caroline tinha uma forma de interpretar as passagens bíblicas que me impressionava constantemente. Apesar de ter apenas o ensino médio, ela possuía uma sabedoria espiritual intuitiva que frequentemente me deixava humilde. Quando eu tentava analisar racionalmente uma parábola, ela simplesmente a vivia, a sentia, a aplicava ao coração. Senhor Carlos, disse ela numa dessas noites de estudo, quando Jesus falou sobre deixar os mortos enterrarem seus mortos, acho que ele estava falando sobre não ficarmos presos ao passado. Como o Senhor estava antes de conhecê-lo, era exatamente isso. Eu havia passado meses enterrando-me junto com meus mortos. Minha mãe, meu casamento, minha vida anterior. Jesus me havia ressuscitado para uma vida nova. Durante esse período de crescimento espiritual conjunto, naturalmente nos aproximamos de uma forma que transcendia a relação tradicional entre patrão e empregada. Passamos a compartilhar refeições mais frequentemente, não apenas porque Caroline preparava a comida, mas porque genuinamente apreciávamos a companhia um do outro. Pedíamos pizza nas noites de sexta-feira e comíamos assistindo a programas cristãos na televisão. Comprávamos lanche nas tardes de sábado e conversávamos sobre os sermões que havíamos ouvido, sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias. Foi durante essas conversas íntimas que Caroline começou a se abrir sobre seu passado doloroso de uma forma mais profunda. Contou detalhes que me arrepiavam sobre a violência doméstica que ela e Dona Maria sofreram no Nordeste, noites de terror onde se escondiam debaixo da cama enquanto o pai chegava bêbado e violento. Às vezes ele quebrava pratos na cozinha, disse ela, olhando para as próprias mãos enquanto falava. Minha mãe me ensinou a reconhecer o som dos passos dele quando chegava alterado. Tínhamos um código. Quando ela sussurrava, vai brincar no quarto, eu sabia que tinha que me esconder até ele dormir. Falou sobre o bullying que sofreu na escola quando chegou a São Paulo. As crianças caçoavam do seu sotaque de forma maldosa. Passei o primeiro ano quase sem falar, confessou ela. Tinha medo de abrir a boca e as pessoas rirem de mim. Comia sozinha no recreio, estudava sozinha na biblioteca. Foi o período mais solitário da minha vida. Carlos, tocado por tanto sofrimento acumulado numa pessoa tão jovem, decidiu ajudá-la a curar essas feridas de uma forma prática e amorosa. Primeiro, pagou um tratamento psicológico com uma terapeuta cristã que uma irmã da igreja havia recomendado. Caroline, você precisa ressignificar esses traumas, disse eu depois de agendar a primeira consulta. Deus quer que você seja livre do passado. Quer que você entenda que nada do que aconteceu foi culpa sua. Durante as sessões de terapia, Caroline foi gradualmente processando as dores da infância e aprendendo a perdoar. Primeiro o pai violento, depois as crianças cruéis da escola e finalmente a si mesma por carregar tanta culpa e vergonha desnecessárias. Mas havia algo que ainda a incomodava visivelmente: sua aparência. Notei que Caroline raramente sorria abertamente e, quando sorria, sempre cobria a boca com a mão. Num momento de coragem delicada, perguntei sobre isso. Senhor Carlos, disse ela, corando ligeiramente, meus dentes estão muito feios. Alguns são tortos, e um está faltando desde que caí quando era pequena. Tenho vergonha do meu sorriso. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria não apenas a autoestima de Caroline, mas também o rumo de nosso relacionamento. Custei um tratamento dentário completo para corrigir sua arcada dentária, ortodontia, implante, clareamento, tudo o que fosse necessário para que ela pudesse sorrir sem inibições. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou ela com os olhos marejados quando expliquei o plano de tratamento. Porque Jesus me ensinou a amar as pessoas como Ele ama, e Ele quer que você se veja como Ele te vê, linda, valiosa, digna de cuidado. O tratamento durou 6 meses. Acompanhei Caroline a cada consulta, esperando na sala enquanto ela passava pelos procedimentos. Via sua autoestima crescer gradualmente a cada ajuste no aparelho, a cada melhoria no sorriso. Quando finalmente removeram o aparelho ortodôntico e colocaram o implante final, Caroline sorriu abertamente pela primeira vez desde que a conhecia. Era um sorriso radiante, genuíno, que transformava completamente seu rosto. Ela era linda. Sempre havia sido linda, mas agora tinha confiança para mostrar essa beleza ao mundo.
Foi então que percebi que não havia mais apenas como a filha da nossa antiga empregada. Algo havia mudado em meu coração, algo que ia muito além de gratidão ou carinho fraternal. Quando soube que eu não conhecia a data de seu aniversário, Caroline me contou, e anotei cuidadosamente na agenda. No dia em que ela completou 21 anos, organizei uma surpresa especial que marcaria para sempre nossa relação. Com os dentes já corrigidos e seu sorriso radiante, decidi dar-lhe um presente que elevasse sua autoestima de forma definitiva. Um dia completo de princesa com uma sessão de fotos profissional. Caroline, disse eu na manhã de seu aniversário, hoje você vai descobrir como é linda. Primeiro, levei-a ao melhor salão do bairro para fazer hidratação e progressiva no cabelo. Seus cabelos castanhos, sempre presos em rabos de cavalo simples, foram transformados em ondas suaves e brilhantes, que emolduravam seu rosto de forma perfeita. Depois, fomos a um salão de maquiagem onde uma profissional fez uma maquiagem que realçava sua beleza natural sem exageros. Caroline se olhava no espelho como se estivesse vendo uma estranha, uma versão melhorada de si mesma que ela não sabia que existia. Senhor Carlos, sussurrou ela, tocando delicadamente o próprio rosto. Essa sou eu mesma? Essa sempre foi você, Caroline. Só estamos mostrando ao mundo o que eu já enxergava. No estúdio fotográfico, o fotógrafo, um profissional que eu havia contratado para eventos corporativos, ficou impressionado com a fotogenia natural de Caroline. Durante 2 horas, ele caprichou nas imagens, capturando a beleza que ela havia escondido por tanto tempo atrás da timidez e da baixa autoestima. Caroline posou inicialmente tensa, mas gradualmente foi relaxando conforme percebia como estava bonita nas fotos que o fotógrafo mostrava no visor da câmera. No final da sessão, ela pediu algo que me pegou completamente desprevenido. Você poderia tirar uma foto de nós dois juntos? Era um pedido simples, mas que carregava um significado que ambos sentíamos, mas não conseguíamos verbalizar. Posamos juntos, eu de terno escuro, ela com o vestido simples mas elegante que havíamos comprado para a ocasião, e o fotógrafo capturou um momento que definiria o que estávamos nos tornando. Quando as fotos ficaram prontas uma semana depois, Caroline estava radiante. Sorria sem inibição, mostrando os dentes alinhados e bonitos. Mas foi o que ela fez com nossa foto juntos que me fez perceber que algo fundamental havia mudado entre nós. Ela emoldurou a foto e a colocou em seu quarto na edícula. Também a usou como papel de parede do celular, que vi por acaso quando ela o deixou na mesa da cozinha durante uma de nossas sessões de estudo bíblico. Havia amor naquele gesto. Não o amor de uma funcionária agradecida, mas o amor de uma mulher por um homem. Durante uma viagem que fiz a um congresso de advocacia no Rio de Janeiro, uma viagem de 4 dias que representava meu retorno à vida profissional plena após a depressão, Caroline demonstrou claramente seus sentimentos de uma forma que não pude mais ignorar. Mandava mensagens diárias perguntando como eu estava, se havia me alimentado bem, se a apresentação no congresso havia corrido bem. Eram mensagens carinhosas que iam muito além da cortesia profissional. Senhor Carlos, está cuidando da saúde? Lembre-se de comer nos horários certos. Estou rezando pelo senhor. Como foi a palestra hoje? Tenho certeza de que o senhor foi brilhante como sempre. Estou com saudades. A casa está muito silenciosa sem o senhor. Aquela última mensagem me deixou pensativo durante horas. Saudades. Era uma palavra carregada de significado íntimo, uma confissão disfarçada de sinceridade. Quando retornei da viagem na quinta-feira à noite, Caroline estava esperando na varanda da casa principal. Quando me viu chegando com a mala, correu ao meu encontro e me abraçou com uma intensidade que falava mais que 1000 palavras. Senti muito sua falta, disse ela, afundando o rosto no meu ombro num abraço que durou mais tempo que qualquer abraço que havíamos trocado antes. Naquele abraço, senti seu coração batendo acelerado contra meu peito. Senti o perfume suave do seu shampoo, a delicadeza de seus braços ao redor do meu pescoço, a vulnerabilidade de uma mulher que não conseguia mais esconder seus sentimentos. Eu também senti sua falta, Caroline, respondi, e pela primeira vez chamei-a apenas pelo nome, sem o formal senhorita que sempre usava. Ela havia preparado minha comida favorita para comemorar meu retorno, macarrão carbonara feito da forma que eu mais gostava, acompanhado de uma garrafa de vinho francês que ela havia guardado dinheiro para comprar. A mesa estava posta com capricho, velas acesas, como um jantar romântico disfarçado de boas-vindas.
Durante o jantar, conversamos sobre tudo: a viagem, os palestrantes que conheci, as novidades da igreja, seus estudos. Mas havia uma tensão no ar, uma eletricidade que ambos sentíamos, mas nenhum dos dois estava pronto para reconhecer abertamente. Naquela noite, quando fui dormir, percebi algo que me deixou completamente desconcertado. Minha cama, que havia deixado arrumada antes de viajar, tinha um perfume característico, o cheiro doce e delicado do shampoo de Caroline. Ela havia dormido em minha cama durante minha ausência. Não disse nada sobre isso, mas a descoberta me perturbou de uma forma que não esperava. Não era invasão de privacidade que me incomodava, era a realização de que Caroline me amava de uma forma que transcendia qualquer limite que eu havia estabelecido em minha mente. Carlos, com sua experiência em relacionamentos, reconheceu os sinais com uma clareza cristalina. Caroline havia se apaixonado por ele, não mais como um irmão mais velho ou figura paterna, mas como homem, como possível companheiro de vida. Isso me deixava profundamente pensativo e conflituado. Por um lado, sentia uma ternura imensa por Caroline, uma preocupação que ia muito além de responsabilidade social. Por outro lado, temia o julgamento das pessoas, as complicações sociais de um relacionamento entre um advogado bem-sucedido e uma jovem que havia sido empregada doméstica. Havia também a questão da diferença de idade. 14 anos não eram insubstanciais, mas representavam diferentes fases de vida, diferentes experiências, diferentes perspectivas sobre o futuro. Mas à medida que me aprofundava no estudo da Bíblia, especialmente nas passagens sobre o amor verdadeiro, esses preconceitos sociais foram se dissolvendo como sal na água. Paulo havia escrito em 1 Coríntios 13: "O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor." Amor verdadeiro não se importa com classe social, com diferença de idade, com opiniões alheias. Amor verdadeiro vê o coração, vê o caráter, vê a alma da pessoa. E quando olhava para Caroline, realmente olhava, além das convenções sociais, via uma mulher extraordinária. Via alguém que havia enfrentado adversidades que quebrariam pessoas muito mais velhas e experientes. Via uma fé genuína, uma bondade natural, uma força interior que me inspirava diariamente. Via também beleza, não apenas física, que era evidente, mas uma beleza de espírito que iluminava tudo ao seu redor. Caroline sorria agora sem inibições. Falava com confiança sobre seus sonhos de terminar a faculdade de administração. Demonstrava uma sabedoria prática que complementava perfeitamente minha tendência à análise excessiva. Mas havia uma questão fundamental que me atormentava. Seria esse sentimento um teste de Deus? Uma tentação que eu deveria resistir? Ou seria uma bênção que ele estava oferecendo e eu estava rejeitando por orgulho e preconceito? Conversei com o pastor Miguel sobre minhas dúvidas numa tarde de quinta-feira, após o culto de oração. Era um homem sábio, de 60 anos, que havia casado 3 de seus filhos e aconselhado centenas de casais ao longo de décadas de ministério. "Pastor", disse eu hesitante, "preciso de orientação sobre um assunto delicado." Contei-lhe toda a história. Caroline, nossa convivência, a transformação que Jesus havia operado em minha vida, os sentimentos que estava desenvolvendo por ela, os conflitos internos que enfrentava. Pastor Miguel me ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente, fazendo perguntas pontuais para entender melhor a situação. Quando terminei meu relato, ele ficou alguns momentos em reflexão antes de responder. "Carlos", disse ele finalmente, "às vezes Deus usa as circunstâncias mais improváveis para nos abençoar. A questão não é o que as pessoas vão pensar, mas o que Deus pensa. E a única forma de saber isso é através da oração e do jejum." Jejum? Sim. Quando enfrentamos decisões importantes, precisamos buscar a face de Deus de forma intensiva. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Você precisa separar um tempo, longe das distrações, para ouvir a voz de Deus sobre essa situação. A sugestão me assustou e, ao mesmo tempo, me atraiu. Nunca havia feito um jejum prolongado, mas sentia que era exatamente isso que precisava: clareza divina sobre uma situação que minha mente não conseguia resolver sozinha. Carlos decidiu fazer um retiro espiritual no fim de semana seguinte. Pesquisou online e encontrou um hotel fazenda a 2 horas de São Paulo, um lugar simples, mas acolhedor que oferecia quartos básicos para pessoas que buscavam silêncio e contemplação.
Planejei um jejum de 36 horas. Chegaria na sexta à noite, tomaria café na manhã de sábado e jejuaria de sábado às 7 da manhã até domingo às 7 da noite, tomando apenas água durante esse período. Vou viajar no fim de semana, disse a Caroline na quinta-feira. Preciso de um tempo sozinho para orar e buscar a direção de Deus sobre algumas decisões importantes. Sobre o trabalho? Perguntou ela, aparentemente inocente. Sobre a vida, respondi, e ela pareceu entender que não devia fazer mais perguntas. Na sexta-feira à tarde, dirigi até o Hotel Fazenda carregando apenas uma mala pequena com roupas básicas e minha Bíblia de estudo. O lugar era exatamente o que eu precisava. Silencioso, cercado por natureza, longe de qualquer distração urbana. Cheguei às 7 da noite, jantei uma refeição simples, arroz, feijão, frango grelhado, sabendo que seria minha última refeição por 36 horas. Dormi cedo, acordei às 6 da manhã de sábado e às 7 horas, após um café da manhã reforçado, iniciei oficialmente o jejum que mudaria minha vida para sempre. Durante todo o sábado, orei e estudei a Bíblia com uma intensidade que nunca havia experimentado. Li Gênesis, onde Deus disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. Li o livro de Ruth, onde uma jovem estrangeira encontrou amor e redenção. Li Provérbios, onde Salomão falava sobre encontrar uma esposa virtuosa. À medida que as horas passavam e a fome física aumentava, sentia uma clareza espiritual crescente. Era como se, ao negar alimento ao corpo, estivesse alimentando o espírito de uma forma mais intensa. Orei especificamente: Senhor, se Caroline é a mulher que o Senhor preparou para mim, dê-me um sinal claro. Se não for, tire esse sentimento do meu coração e mostre-me o caminho certo. Na noite de sábado, algo extraordinário aconteceu. Estava dormindo profundamente quando tive um sonho mais real que a própria realidade. Não era como os sonhos confusos que normalmente temos. Era vívido, nítido, cheio de detalhes que permaneceriam gravados em minha memória para sempre. No sonho, estava sentado na sala da casa onde cresci e Dona Maria entrou pela porta da cozinha. Ela estava exatamente como eu me lembrava. Cabelos grisalhos presos no coque, avental florido, sorriso caloroso que aquecia qualquer ambiente. Carlinhos, disse ela, usando o apelido carinhoso que usava desde que eu era criança. Queria conversar com o senhor. Dona Maria, como senti sua falta? Ela se aproximou e sentou na poltrona ao lado do sofá, exatamente como fazia quando eu era pequeno, e ela me contava histórias antes de dormir. Vim agradecer, meu filho, disse ela, com aquela voz doce que eu havia ouvido milhares de vezes durante a infância. Agradecer por estar cuidando da minha Caroline com tanto carinho. Ela é uma menina especial, Dona Maria. Sei que é, e sei também que o senhor gosta muito dela. E vim dizer que está tudo bem, que ela está em boas mãos. Meu coração disparou, mesmo dentro do sonho. Caroline sempre foi uma menina sofrida, continuou Dona Maria. Passou por muita coisa que uma criança não devia passar, mas Deus a trouxe para a vida do Senhor por um motivo. Cuide bem dela até o final da vida, seu Carlos. Faça ela feliz do jeito que ela merece ser feliz. Ela se levantou, veio até mim e me deu um abraço bem apertado, um abraço que senti fisicamente, que aqueceu meu peito e encheu meu coração de uma paz indescritível. Deus abençoe vocês dois, sussurrou ela antes de se afastar. Acordei às 3 da manhã com uma sensação de paz absoluta, mas também confuso sobre se havia sido apenas um sonho ou algo mais. Meu corpo estava suado, meu coração batia acelerado, mas havia uma serenidade em minha alma que não conseguia explicar. Levantei-me da cama, acendi a luz do quarto simples do hotel e me ajoelhei para continuar orando. Ainda faltavam muitas horas até o final do jejum, e sentia que Deus não havia terminado de falar comigo. Senhor, orei com fé renovada. Se esse sonho foi uma mensagem do Senhor, dê-me mais uma confirmação. Mostre-me claramente se devo seguir meu coração. Orei intensamente por mais de 1 hora, pedindo autorização e consentimento divino, clamando por uma resposta definitiva que eliminasse qualquer dúvida sobre o caminho que deveria seguir. E então, algo sobrenatural aconteceu. Com os olhos fechados, mergulhado em oração profunda, vi uma imagem clara em minha mente. Não era imaginação, não era devaneio, era uma visão nítida que durou vários segundos, mas se gravou para sempre em minha memória. Vi Caroline e eu, muito felizes, sorrindo radiantes. Eu estava segurando um bebê nos braços,
uma menina pequena e bonita com os olhos de Caroline. Ambos usávamos alianças douradas que brilhavam ao sol. A imagem irradiava paz, amor, completude. E então ouvi uma voz, não com os ouvidos físicos, mas no meu espírito, que disse com clareza cristalina: "Esta é sua esposa e esta é sua filha." A visão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que eu soubesse, sem sombra de dúvida, que era a resposta de Deus às minhas orações. Chorei de emoção e gratidão, entendendo que o Senhor não apenas aprovava meu amor por Caroline, mas havia planejado nossa união desde o início. Naquele exato momento, meu telefone apitou com uma mensagem. Era 3h20 da manhã, mas Caroline havia enviado uma mensagem que me deixou arrepiado. "Senhor Carlos, não estou conseguindo dormir. Estou com saudades e orando pelo Senhor. Espero que esteja bem." Era uma confirmação sobrenatural. No exato momento em que Deus me mostrava que Caroline seria minha esposa, ela estava acordada, pensando em mim, sentindo minha falta. Respondi imediatamente: "Também estou com saudades. Deus está falando comigo. Amanhã à noite estarei em casa e conversaremos." O domingo foi um dia de gratidão e expectativa. Continuei orando, agradecendo a Deus pela revelação e preparando meu coração para a conversa mais importante da minha vida. Quando deu 7 horas da noite, encerrei oficialmente o jejum bebendo um copo de água e comendo algumas bolachas que o hotel oferecia. Meu corpo estava fraco pela falta de alimento, mas meu espírito estava mais forte do que nunca. Liguei para Caroline antes de iniciar a viagem de volta. "Caroline, estou voltando para casa. Você poderia preparar aquele macarrão carbonara que eu tanto gosto? Temos muito o que conversar." "Claro, Sr. Carlos", respondeu ela, e pude ouvir a alegria em sua voz. "Vou preparar tudo com muito carinho." Durante as 2 horas de viagem de volta a São Paulo, meu coração batia como o de um adolescente apaixonado. Sabia que estava prestes a mudar completamente o rumo de nossas vidas, e pela primeira vez em muito tempo sentia uma certeza absoluta sobre uma decisão que estava tomando. Caroline havia preparado não apenas o carbonara, mas uma mesa com uma toalha branca digna de celebração. Velas acesas, guardanapos de tecido vermelho, taças de cristal para o vinho que ela havia escolhido cuidadosamente. Quando cheguei, ela me recebeu com aquele abraço caloroso que havia se tornado nossa forma especial de cumprimento. "Senti muito sua falta", disse ela, e desta vez não havia hesitação em sua voz. "Eu também senti sua falta, Caroline, mais do que você imagina." Durante o jantar, contei sobre a viagem, sobre o hotel, sobre como o tempo de silêncio havia me feito bem. Ela me ouvia atentamente, como sempre fazia, mas percebi que estava mais nervosa que o normal. "Caroline", disse eu depois que terminamos de comer, "preciso contar algo que aconteceu durante minha viagem. Algo importante." Ela me olhou com os olhos arregalados, as mãos tremendo ligeiramente. "Vamos sentar no sofá", sugeri. "O que tenho para falar é importante demais para ser dito numa mesa de jantar." E foi ali, naquele sofá da sala onde havíamos estudado a Bíblia tantas vezes, que minha vida e a dela mudaria para sempre. Sentamos no sofá da sala onde tantas vezes havíamos estudado a palavra de Deus juntos. Caroline estava visivelmente nervosa, suas mãos delicadas tremendo ligeiramente enquanto aguardava o que eu tinha para falar. A luz suave das velas que ela havia aceso para o jantar criava uma atmosfera íntima, quase romântica, como se o próprio ambiente soubesse da importância daquele momento. Se você acredita que Deus pode transformar completamente a vida de uma pessoa e usar até mesmo as circunstâncias mais improváveis para criar um amor verdadeiro, deixe seu like agora, porque o que aconteceu naquela noite foi nada menos que um milagre divino. "Caroline", comecei, segurando delicadamente suas mãos nas minhas, sentindo como elas tremiam de ansiedade. Durante esses dias de jejum e oração, Deus falou comigo de uma forma que jamais imaginei ser possível. Seus olhos escuros me fitavam com uma intensidade que revelava tanto esperança quanto medo, como se ela pressentisse que nossa vida estava prestes a mudar para sempre, mas não soubesse se seria para melhor ou pior. Primeiro, preciso contar sobre o sonho que tive na noite de sábado. Um sonho tão real que ainda posso sentir o abraço que recebi. Contei-lhe detalhadamente sobre a visita de Dona Maria, sobre como ela havia me abençoado para cuidar de Caroline até o final da vida, sobre como havia dito que ela estava em boas mãos. À medida que falava, vi lágrimas começarem a escorrer silenciosamente pelo rosto de Caroline.
Minha mãe sempre dizia que quando morremos, Deus nos permite voltar uma vez para cuidar de quem amamos, sussurrou ela. Eu rezei tanto pedindo um sinal sobre meus sentimentos. Mas não foi só o sonho, Caroline. Deus me deu uma visão. Contei sobre a imagem que havia visto durante a oração. Nós dois felizes, eu segurando um bebê, as alianças douradas brilhando, a voz divina confirmando que ela seria minha esposa e que aquela criança seria nossa filha. Caroline chorou mais intensamente, cobrindo o rosto com as mãos. Quando finalmente olhou para mim, seus olhos brilhavam com uma mistura de alegria e incredulidade. Carlos, disse ela, usando meu nome sem formalidade pela primeira vez. Eu também tive um sonho na noite de sábado. Sonhei com minha mãe. Ela me disse que eu seria muito feliz, que no tempo certo as coisas aconteceriam conforme o plano de Deus. Acordei chorando às 3 da manhã, e foi quando mandei aquela mensagem. A sincronicidade era sobrenatural. No mesmo horário, a mais de 100 quilômetros de distância, ambos havíamos recebido confirmação divina sobre nosso futuro juntos. Caroline, disse eu, descendo do sofá e me ajoelhando diante dela. Durante esses meses convivendo com você, aprendi o que é o amor verdadeiro. Não o amor que o mundo ensina, baseado em aparências ou conveniências, mas o amor que Deus colocou no meu coração. Você me trouxe de volta à vida quando eu estava morto em pecado. Me trouxe a Jesus quando eu estava perdido na escuridão. Ela tentou falar, mas eu gentilmente coloquei um dedo sobre seus lábios. Deixe-me terminar, por favor. Sei que temos idades diferentes, que vimos de mundos diferentes, que as pessoas vão falar. Mas aprendi que o amor de Deus não conhece barreiras sociais. Aprendi que quando Deus une duas pessoas, nada pode separá-las. Peguei suas mãos novamente e olhei diretamente em seus olhos. Caroline, você quer se casar comigo? Quer construir uma família cristã comigo? Quer ser minha esposa diante de Deus e dos homens? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, mas na verdade foram apenas alguns segundos antes que ela respondesse com uma voz embargada pela emoção. Sim, Carlos. Sim, eu quero. Desde que minha mãe morreu, você tem sido minha família, meu protetor, meu melhor amigo. E nos últimos meses, você se tornou alguém muito especial em minha vida. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer beijo que eu já havia dado. Era carregado de amor puro, de promessas futuras, de uma paixão que havia sido construída sobre alicerces sólidos de amizade, respeito e fé compartilhada. Mas quando as coisas começaram a se intensificar, quando senti o desejo natural crescendo entre nós, me afastei gentilmente. Caroline, quero fazer isso do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. Vamos nos casar o mais rápido possível e entregar nossa intimidade a Deus no momento certo. Ela sorriu com uma ternura que derreteu meu coração. Eu também quero fazer tudo certo. Quero que nosso amor seja uma bênção, não uma tentação. Tão certos estávamos de nossa decisão, tão clara havia sido a direção divina, que na segunda-feira seguinte conversamos com o pastor Miguel e marcamos o casamento para 45 dias depois. Era tempo suficiente para organizar uma cerimônia simples, mas significativa, e para Caroline terminar o semestre letivo da Faculdade de Administração. Vocês têm certeza de que querem se casar tão rapidamente? Perguntou o pastor, não por desaprovação, mas por cuidado pastoral. Pastor, respondi com convicção, quando Deus fala, não hesitamos. Quando Ele confirma uma decisão através de sonhos, visões e circunstâncias, agimos em fé. Ele sorriu e assentiu, reconhecendo a obra divina em nossa história. Então, vamos fazer um casamento que glorifique ao Senhor. Os 45 dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos e expectativa. Caroline estava radiante, transformada não apenas pela perspectiva do casamento, mas pela confirmação de que Deus havia planejado nossa união desde o início. Convidamos apenas parentes próximos e amigos da igreja, cerca de 30 pessoas. Queríamos uma cerimônia íntima, onde pudéssemos focar no significado espiritual do matrimônio, não na ostentação social. Caroline escolheu um vestido simples, mas elegante, branco como sua pureza, com um véu delicado que emoldurava seu rosto agora confiante e belo. Eu vesti meu melhor terno azul marinho, o mesmo que usara no dia de minha conversão. A cerimônia foi realizada na própria igreja, onde nos conhecemos espiritualmente, num sábado de tarde ensolarado que parecia abençoado pelo próprio céu. Pastor Miguel oficiou a cerimônia com uma pregação poderosa sobre o propósito divino do casamento. O que vocês têm aqui,
disse ele para a congregação, é mais que um casamento. É um testemunho vivo de como Deus pode transformar tragédias em bênçãos, de como Ele pode usar até mesmo as circunstâncias mais dolorosas para criar algo belo. Quando chegou o momento dos votos, Caroline e eu havíamos escrito nossas próprias promessas. Caroline, disse eu, segurando suas mãos delicadas diante do altar, prometo amar você, como Cristo amou a igreja. Prometo protegê-la, honrá-la e caminhar ao seu lado servindo a Deus até que a vida nos separe. Você me trouxe de volta à vida, me trouxe a Jesus, e agora quero passar o resto dos meus dias fazendo você feliz. Carlos, respondeu ela com voz firme apesar das lágrimas de alegria. Prometo ser sua companheira fiel, sua ajudadora, sua melhor amiga. Prometo honrar você, respeitá-lo e construir com você um lar cristão onde Jesus seja sempre o centro. Deus usou você para me mostrar o que é ser amada, e agora quero amá-lo para sempre. Quando o pastor Miguel nos declarou marido e mulher, o beijo que trocamos selou não apenas nossa união legal, mas nossa aliança espiritual diante de Deus. A festa foi simples, mas alegre, realizada no salão da própria igreja. Caroline havia insistido em ajudar com os preparativos, demonstrando a humildade e o cuidado que sempre a caracterizaram. Dançamos nossa primeira dança como casal ao som de Que Será, de Aline Barros, uma música que falava sobre confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Uma semana após o casamento, partimos para nossa lua de mel. Eu queria dar a Caroline uma experiência inesquecível, algo que marcasse o início de nossa nova vida juntos. Primeiro fomos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Caroline nunca havia saído do Brasil, e ver seus olhos se arregalarem diante da arquitetura futurística da cidade foi um presente para mim. Ficamos hospedados num hotel elegante com vista para o Burj Khalifa, e durante 5 dias exploramos aquela mistura fascinante de tradição árabe e modernidade tecnológica. É como se fosse outro planeta, disse Caroline, admirando as torres douradas ao pôr do sol do deserto. Deus criou um mundo tão diverso e belo, mas a segunda parte da lua de mel seria ainda mais significativa. De Dubai, voamos para Israel, a Terra Santa. Era um sonho antigo meu conhecer os lugares onde Jesus havia caminhado, e compartilhar essa experiência com Caroline tornou tudo ainda mais especial. Chegamos a Tel Aviv numa manhã de outubro, e de lá seguimos para Jerusalém. O impacto de pisar na cidade onde Jesus foi crucificado e ressuscitou é indescritível. Caroline chorou quando visitamos o jardim do Getsemane, tocando as oliveiras antigas onde nosso Salvador havia orado antes de sua paixão. Ele estava aqui, sussurrou ela, acariciando o tronco de uma oliveira milenar. Jesus esteve exatamente aqui, orando por nós. Visitamos o Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas e chamou seus discípulos. Fomos batizados juntos no Rio Jordão, no mesmo local onde João Batista havia batizado Jesus. Mergulhar naquelas águas históricas como marido e mulher foi uma experiência espiritual transformadora. Agora somos uma só carne diante de Deus, disse Caroline emergindo da água, batizados no mesmo lugar que nosso Salvador. Percorremos a Via Dolorosa, visitamos o Santo Sepulcro, oramos no Muro das Lamentações. Cada local que visitávamos fortalecia nossa fé e nossa união. Era como se estivéssemos refazendo os passos de Jesus de mãos dadas, solidificando nosso matrimônio sobre o fundamento mais sólido possível. Durante toda a viagem, sentimos intensamente a presença de Deus. Não era apenas turismo religioso, era uma peregrinação espiritual que marcou profundamente nossos corações e nossa união. Voltamos ao Brasil transformados, com uma fé ainda mais sólida e uma certeza absoluta de que nosso casamento havia sido verdadeiramente abençoado por Deus. Após a lua de mel, Caroline se mudou definitivamente da edícula para o quarto principal da casa. Nossa primeira noite como casal efetivamente morando juntos foi cheia de ternura, respeito e amor verdadeiro. Confesso algo, disse Caroline, aninhada em meus braços naquela primeira manhã como esposa. Quando você viajava, eu dormia em sua cama para diminuir a saudade. Abraçava seu travesseiro, imaginando que era você. Eu sabia, respondi, beijando seus cabelos que cheiravam ao shampoo que eu havia aprendido a amar. Sentia seu perfume no travesseiro e adorava quando isso acontecia. Era como se você estivesse cuidando de mim mesmo à distância. As más línguas da sociedade não pouparam críticas, como esperávamos. Alguns comentavam que nosso relacionamento havia começado anos antes, que eu havia traído minha ex-esposa, que estava me aproveitando de uma jovem vulnerável.
mas mantinha a consciência tranquila, sabendo que havíamos agido corretamente diante de Deus. Que falem, disse Caroline quando chegaram aos nossos ouvidos alguns comentários maldosos. Nós sabemos a verdade, Deus sabe a verdade, e isso é o que importa. Decidido a viver completamente segundo os princípios cristãos que agora norteavam nossa vida, tomei uma decisão profissional que surpreendeu muitos. Encerrei a sociedade com o Dr. Roberto. Durante meses, havia me incomodado com algumas práticas do escritório que considerava desonestas, pequenas omissões em contratos, cobranças inflacionadas, aconselhamentos que priorizavam o lucro sobre a justiça. Após minha conversão, essas práticas se tornaram insuportáveis. Roberto, disse eu numa conversa franca, preciso seguir um caminho diferente. Quero advogar de uma forma que honre a Deus, mesmo que isso signifique ganhar menos dinheiro. Ele não entendeu minha decisão, mas respeitou. Compramos a divisão dos bens do escritório de forma amigável e saí de lá com alguns clientes fiéis e a determinação de construir algo novo. Abri meu próprio escritório num conjunto comercial mais modesto e convidei Caroline para trabalhar como minha secretária. Ela havia se formado em administração durante nosso noivado e estava ansiosa para contribuir profissionalmente para nossa nova vida. Quer trabalhar comigo? Perguntei. Podemos construir este escritório juntos, baseado em princípios cristãos sólidos. Claro, respondeu ela com entusiasmo. Sempre sonhei em trabalharmos lado a lado. O início foi desafiador. Começamos praticamente sem clientes, com recursos limitados e muitas dúvidas sobre se conseguiríamos prosperar mantendo padrões éticos rigorosos num meio muitas vezes competitivo e desonesto. Mas com persistência, honestidade e muita oração, gradualmente conquistamos a confiança das pessoas. Caroline se revelou uma secretária excepcional, organizada, atenciosa com os clientes, eficiente na gestão dos processos. Sua beleza natural e simpatia genuína criavam uma atmosfera acolhedora no escritório que os clientes adoravam. Vocês são diferentes, disse Dona Márcia, uma senhora idosa que se tornou nossa cliente após uma indicação da igreja. Aqui a gente sente que vocês realmente se importam com nossos problemas. O escritório cresceu baseado em princípios éticos sólidos e atendimento diferenciado. Não éramos o maior nem o mais lucrativo, mas éramos conhecidos pela honestidade e competência. Caroline sugeriu implementarmos uma política de atendimento gratuito para pessoas carentes da comunidade, o que fortaleceu ainda mais nossa reputação. Se Deus nos abençoou, disse ela, precisamos abençoar outros também. No final do primeiro ano de casados, descobrimos que Caroline estava grávida. Lembro-me perfeitamente do momento. Era uma manhã de terça-feira e Caroline apareceu na cozinha segurando um teste de gravidez com as mãos tremendo de nervosismo. Carlos, disse ela com voz embargada, acho que a visão que você teve está se cumprindo. Olhei para o teste e vi as 2 linhas que confirmavam nossa suspeita. Naquele momento, me lembrei vividamente da visão que havia tido durante o jejum. Eu segurando um bebê nos braços, Caroline ao meu lado radiante, ambos usando alianças douradas. Exatamente como Deus me mostrou, sussurrei, abraçando minha esposa com uma emoção indescritível. Exatamente como ele prometeu. A gravidez foi tranquila e cheia de bênçãos. Caroline, mesmo grávida, continuou trabalhando no escritório até o 7º mês, quando decidimos que seria melhor ela descansar. Preparamos o quarto do bebê com todo carinho, pintando as paredes de amarelo já que queríamos que o sexo fosse surpresa. Seja menino ou menina, disse Caroline acariciando a barriga de 6 meses. Esta criança será uma bênção de Deus. Gabriel, meu filho do primeiro casamento, estava animado com a perspectiva de ter um irmão ou irmã. Nos fins de semana que passava conosco, conversava com a barriga de Caroline, cantava músicas infantis e prometia ser o melhor irmão mais velho do mundo. Papai, disse ele certa vez, Caroline é a melhor madrasta que eu poderia ter. Ela me ama de verdade. E era verdade. Caroline havia abraçado Gabriel como se fosse seu próprio filho, demonstrando o coração maternal que Deus havia colocado nela. Nossa filha nasceu numa manhã ensolarada de abril, após 6 horas de trabalho de parto. Quando o médico colocou aquela criaturinha pequena e perfeita em meus braços, senti que a profecia divina havia se cumprido completamente. Era exatamente como na visão. Eu segurando um bebê nos braços, Caroline radiante ao meu lado, nossa aliança de ouro brilhando sob a luz do hospital. Chamamos nossa filha de Helena, em homenagem à minha mãe.
Agora nossa família está completa, disse Caroline, ainda recuperando-se do parto, mas com os olhos brilhando de felicidade. Deus cumpriu todas as promessas que fez. Os anos que se seguiram foram de crescimento constante em todas as áreas de nossa vida. O escritório prosperou, nos mudamos para uma casa maior, onde Helena pudesse crescer com conforto, e nossa família se fortaleceu ainda mais. Gabriel se tornou um irmão mais velho dedicado, ajudando com Helena sempre que estava conosco. Caroline se revelou uma mãe excepcional, paciente, carinhosa, equilibrando perfeitamente a firmeza necessária com o amor incondicional. Mas foi quando Helena completou 2 anos que algo extraordinário começou a acontecer. Fomos convidados para dar testemunhos em igrejas sobre nossa jornada de fé e amor. O primeiro convite veio do pastor Miguel. A igreja estava organizando uma série de cultos sobre famílias transformadas por Deus, e ele queria que contássemos nossa história. Vocês são um testemunho vivo de como Deus pode transformar tragédias em bênçãos, disse ele. Sua história precisa ser contada. A princípio hesitamos. Expor nossa intimidade em público, falar sobre depressão, sobre momentos difíceis, não era algo que nos atraía naturalmente, mas após muita oração, sentimos que Deus estava nos chamando para esse ministério. O primeiro testemunho foi emocionante e transformador. Subimos ao púlpito da igreja onde nos conhecemos espiritualmente e durante 40 minutos contamos nossa história desde o início. As perdas, a depressão, a conversão, o amor que nasceu através da fé, o casamento abençoado. Falamos sobre a importância do namoro santo, da espera até o casamento para a intimidade física, da busca pela vontade de Deus através da oração e do jejum. Compartilhamos como Jesus havia preenchido o vazio que ambos carregávamos, mesmo quando pensávamos ter tudo. Minha vida parecia completa, testemunhei. Mas havia um buraco em formato de Deus que só Jesus poderia preencher. A depressão que me atingiu foi Deus me mostrando que eu precisava dele. Caroline falou sobre como Deus havia transformado uma menina órfã, traumatizada e sem perspectivas numa mulher realizada, esposa amada e mãe feliz. Perdi minha família terrena muito jovem, disse ela com a voz firme, mas emocionada. Mas Deus me deu uma família celestial e depois uma família terrena ainda mais abençoada. A resposta da congregação foi impressionante. Pessoas choraram, várias levantaram as mãos aceitando Jesus como Salvador e muitos casais se aproximaram depois do culto pedindo conselhos sobre relacionamentos. Vocês nos deram esperança, disse uma jovem solteira após o culto. Se Deus fez isso na vida de vocês, pode fazer na minha também. A partir daquele primeiro testemunho, os convites se multiplicaram. Outras igrejas da região começaram a nos chamar para compartilhar nossa história. Nossa agenda de fins de semana se encheu de compromissos evangelísticos. Desenvolvemos uma apresentação estruturada que sempre terminava com um convite para que as pessoas entregassem suas vidas a Jesus. Falávamos sobre como o amor humano, por mais sincero que seja, não pode preencher completamente o vazio que existe no coração de quem não conhece a Cristo. O casamento mais feliz do mundo, eu costumava dizer, não pode substituir o relacionamento pessoal com Jesus. Primeiro você precisa ser completo em Deus, depois pode ser complemento para outra pessoa. Caroline sempre enfatizava a importância de esperar no tempo de Deus. Deus não chegou atrasado na minha vida, ela testemunhava. Ele chegou no tempo exato, quando eu estava preparada para receber as bênçãos que ele havia planejado para mim. Nossos testemunhos alcançaram pessoas de diferentes idades e situações. Jovens solteiros encontravam esperança de que Deus tinha um plano para seus relacionamentos. Casais em crise descobriam que Jesus podia restaurar seus matrimônios. Pessoas divorciadas aprendiam que Deus oferece segundas chances. Mas o impacto mais profundo era sempre nas pessoas que, como eu havia sido, estavam passando por depressão ou momentos difíceis da vida. Vocês me mostraram que o fundo do poço pode ser o começo da maior bênção da vida, disse um empresário que havia perdido tudo numa crise financeira e estava considerando desistir de viver. O escritório continuou crescendo, agora com uma clientela que nos procurava não apenas pela competência técnica, mas pelos valores cristãos que norteavam nosso trabalho. Caroline contratou uma secretária para ajudá-la, pois estava grávida novamente, desta vez de um menino que chamaríamos de David. Deus está multiplicando nossas bênçãos, disse ela, acariciando a barriga de 4 meses. Nossa família está crescendo, nosso ministério está crescendo, nossa fé está crescendo.
Helena, agora com 3 anos, era uma criança alegre e inteligente que adorava acompanhar os pais aos cultos. Já sabia várias músicas gospel de cor e muitas vezes orava espontaneamente, demonstrando uma fé simples e pura que nos emocionava. Gabriel, agora adolescente, havia decidido se batizar e assumir o compromisso cristão de forma pessoal. Ver meu filho mais velho escolhendo seguir Jesus foi uma das maiores alegrias da minha vida. Pai, disse ele no dia de seu batismo, quero ter uma família como a sua quando crescer. Quero amar minha esposa como você ama Caroline. Nossa história se tornou conhecida na comunidade evangélica da região. Recebemos convites para participar de programas de rádio cristã, para escrever artigos sobre família e fé, para participar de congressos de casais. Mas sempre voltávamos à nossa motivação original: glorificar a Deus e mostrar que Ele pode transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Nós não somos especiais. Caroline sempre fazia questão de esclarecer. Somos pessoas comuns que serviram a um Deus extraordinário. O que Ele fez na nossa vida, pode fazer na vida de qualquer pessoa que se render a Ele. Anos depois, olhando para trás, posso afirmar com certeza absoluta que cada dor, cada perda, cada momento difícil valeu a pena para chegar onde chegamos. Minha mãe precisou partir para que Dona Maria e Caroline entrassem em nossas vidas. Dona Maria precisou partir para que Caroline e eu pudéssemos nos aproximar. Meu casamento precisou acabar para que eu pudesse encontrar o amor verdadeiro. Minha depressão foi necessária para que eu encontrasse Jesus. Como dizia Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usou todas as circunstâncias, boas e ruins, para tecer uma história de redenção, amor e propósito que superou todas as nossas expectativas. Hoje, 15 anos depois daquele domingo que mudou minha vida, Caroline e eu temos uma família abençoada com 4 filhos: Gabriel, Helena, David e a pequena Esther, que nasceu quando Caroline já tinha 35 anos. Nosso escritório se tornou uma referência em advocacia ética na região. Nosso ministério de testemunho já alcançou milhares de pessoas em centenas de igrejas. Mas o mais importante de tudo é que nossa história continua sendo um testemunho vivo de que Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma circunstância. E se você está assistindo este vídeo hoje, talvez seja porque Deus quer usar nossa história para tocar seu coração. Talvez você esteja passando por um momento difícil e achando que não há esperança. Talvez você tenha perdido pessoas queridas, esteja enfrentando uma separação, lutando contra a depressão ou simplesmente sentindo que sua vida não tem propósito. Eu quero dizer para você a mesma coisa que Caroline disse para mim naquele dia em que eu estava no fundo do poço. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, é porque Deus quer que olhemos para cima. O vazio que você sente, mesmo tendo tudo, existe porque foi criado especificamente para ser preenchido por Jesus Cristo. Nenhum relacionamento, nenhum sucesso profissional, nenhuma conquista material pode preencher esse espaço. Apenas o amor de Deus pode fazer isso. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Não espere até estar numa igreja, não espere até ter resolvido todos os seus problemas. Jesus quer você exatamente como está, quebrantado, confuso, desesperado. É exatamente para pessoas assim que ele veio. Ore comigo agora. Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Confesso que pequei, que tentei viver sem o Senhor e não consegui. Entrego minha vida ao Senhor. Me perdoe, me transforme, faça de mim uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida eterna. Seja meu Senhor e Salvador a partir de hoje. Se você fez essa oração com sinceridade, você acaba de se tornar filho de Deus. Procure uma igreja evangélica perto de sua casa, compre uma Bíblia, comece a orar todos os dias. Sua nova vida em Cristo começa agora. E se você já é cristão, mas está passando por dificuldades, lembre-se, Deus tem um plano para a sua vida que é muito maior do que você pode imaginar. Confie nele, mesmo quando não entender o caminho. Suas lágrimas de hoje podem ser o preparo para a sua maior alegria de amanhã. Caroline e eu somos a prova viva de que Deus pode transformar qualquer história. Se Ele fez isso na nossa vida, pode fazer na sua também. Deixe seu like se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança
e se inscreva no canal para mais testemunhos transformadores. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que você possa experimentar o mesmo amor transformador que experimentamos. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se sempre, com Deus, todas as coisas são possíveis. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.